Isto não é motivação para as massas. Isto é conversa de guerra para o indivíduo. A voz não sussurra, ela rosna. Não há capacho aqui, apenas um espelho. Um espelho que pergunta: que diabos você está fazendo com a sua vida? Cada palavra atinge como um peso. Não há nada de fofo, nem açúcar, apenas a verdade. Verdade sem remorso, direta e implacável. A mensagem é clara: ninguém está vindo. Ninguém se importa se você está cansado, deprimido, assustado, quebrado, sozinho. O mundo continuará girando, o sol ainda nascerá, e a vida não parará pela sua dor. E isso não é crueldade, é clareza, porque dentro dessa verdade fria há algo libertador. Se ninguém estiver vindo, então você é livre. Você está no controle. Você é quem tem que empurrar, puxar, rastejar se for preciso. Ninguém vai fazer o trabalho por você. E se você quer algo extraordinário, então espere que custe mais do que a maioria está disposta a pagar. Obsessão é necessária. Sacrifício não é opcional. É a taxa de entrada. Você não alcança o sonho se arriscando. Você o alcança sangrando por ele repetidamente, dia após dia, em silêncio, enquanto outros dormem, enquanto festejam, enquanto esperam por motivação. Você se esforça. Você acorda antes do mundo. Você vai para a cama com dores nos ossos e uma resolução inabalável. E é solitário. O caminho é isolador. Você será incompreendido, ridicularizado, duvidado, até mesmo pelas pessoas mais próximas a você. Mas se você puder suportar, se puder aprender a amar a dor, a respeitar o sofrimento como parte da sua história, então você começa a se transformar. Você endurece, você se levanta, você se torna alguém que não vacila quando a vida lhe dá um soco nos dentes. Você se levanta e sorri. Você pede mais, porque em algum momento ao longo da linha, você parou de esperar e começou a decidir. Você decidiu quem você é. Você parou de culpar o mundo, seu passado, sua criação, sua má sorte, e você é dono da sua vida. Você parou de ser um passageiro. Você assumiu o maldito volante. É isso que essa voz está fazendo. Ela não está tentando fazer você se sentir bem. Ela está tentando te acordar, te sacudir, te lembrar que o tempo está passando e suas desculpas não estão envelhecendo bem. O relógio está correndo. O mundo não te deve nada, mas você deve a si mesmo descobrir quem você pode ser. E se isso te assusta, ótimo. Se machuca, ótimo. Isso significa que você finalmente está vivo. Você não ganha pontos por pensar nisso. Ninguém está distribuindo troféus por potencial. Ninguém aplaude o cara que quase fez alguma coisa. Você fez ou não fez. Você apareceu ou ficou sentado. É isso. O mundo não se lembra do quase. Ele se lembra do que você termina, pelo que você luta, pelo que você sangra. Você acha que grandeza é sobre sorte, sobre talento? Não! É obsessão. É acordar dolorido, quebrado, irritado e ainda assim fazer o trabalho. É aparecer na guerra quando você está sem munição. Não é glamuroso, não é sexy. É a mesma camisa por 4 dias. É fracassar na frente das pessoas e se levantar mesmo assim. É sentar em silêncio e perceber que ninguém acredita em você além de você. E então decidir que basta. Tem que ser o suficiente. Porque ninguém está te entregando a vida que você quer. Não está esperando por você. Está seguindo em frente sem você. Cada dia que você espera é um dia que você nunca terá de volta. Cada desculpa se torna um tijolo no muro entre você e a vida que você deveria viver. Então, destrua-a. Destrua-a com suas próprias mãos, se for preciso. Seja feio, seja mau. Pare de esperar pela perfeição e comece a perseguir o progresso. Pare de esperar por um sinal e torne-se o maldito sinal. Seja a força, seja a razão pela qual você não desiste. E quando você cair, porque você vai cair duro, então levante-se com mais força. Mostre à vida que ela escolheu a pessoa errada para quebrar. Deixe suas cicatrizes falarem mais alto que o seu silêncio. Deixe sua história ser a prova, não a prova de que foi fácil, mas de que valeu a pena. De que você mereceu cada segundo doloroso, insone e cheio de dúvidas. Porque se não você, então quem? Se não agora, então quando? Você não precisa de permissão. Você precisa de ação. Então cale a boca, mexa-se
e dê a esta vida tudo o que você tem, porque não há como refazer. Apenas uma chance. Faça valer a pena. Ninguém vai te arrastar até a linha de chegada. Não é assim que funciona. Ou você rasteja até ela, ou desaba tentando. De qualquer forma, a culpa é sua. Esta vida não se curva aos desejos, ela se curva à vontade. Você quer algo? Então luta por isso como se fosse oxigênio, como se fosse morrer sem ele. Porque de certa forma, você vai. Essa versão de você, aquela que você deveria se tornar, morre um pouco cada vez que você escolhe o conforto em vez do esforço. Toda vez que você deixa o medo comandar, cada vez que você diz amanhã quando você teve hoje, a lacuna entre quem você é e quem você poderia ser, essa lacuna é preenchida com trabalho, com sacrifício, com dor, mas também com poder. E é isso que eles não te dizem. Isso é para aqueles que se tornam a ruptura, aqueles que fazem barulho e silêncio, que seguem em frente com nada além de fogo em suas entranhas e serração em seus dentes. Isso é para aqueles que foram esquecidos, duvidados, descartados e que continuaram mesmo assim. Para aqueles que nunca foram escolhidos, então eles se escolheram. Para aqueles que não precisam de aplausos para se apresentar. Para aqueles que não precisam de permissão para se levantar. Você quer ser grande? Então esteja disposto a sofrer mais do que a próxima pessoa. Esteja disposto a ser incompreendido, a ser ridicularizado, a ficar sozinho. E quando o mundo perguntar por que você ainda continua, quando não fizer sentido, quando estiver escuro e o caminho for brutal, sorria, porque é aí que os verdadeiros nascem, não na luz, não nos aplausos, mas na rotina, nas sombras, nos momentos que ninguém vê. Continue, não pare agora. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Bem aqui, quando não é mais emocionante, quando ninguém está olhando. Quando não há elogios nem progresso, apenas dor. Mas esse é o limiar. Essa é a parte para a qual eles não o preparam. O silêncio, o vazio, a dúvida que rasteja em seu peito e sussurra que você está perdendo seu tempo, que você não é bom o suficiente, que é tarde demais. E a maioria das pessoas ouve. Elas deixam essa voz vencer. Mas você não. Você ainda está aqui. Você ainda está de pé. Pode estar machucado, talvez cansado, talvez quebrado, mas de pé. E isso é tudo. Porque aqueles que continuam quando não há mais nada, são eles que reescrevem a história. São eles que a fazem significar algo. Você tem que aprender a amar essa parte. A parte onde é uma merda, onde é silencioso, onde parece que nada está mudando. Esse é o teste. É onde a fundação é construída. Você não constrói legado sobre os holofotes. Você o constrói na lama, no escuro, na repetição sem glamour do esforço diário. Sem atalhos, sem garantias. Apenas você versus você. Você versus o caminho mais fácil todos os dias. E você aparece de qualquer maneira, porque você não está mais perseguindo motivação. Você é construído na disciplina. Essa é a diferença. É isso que separa aqueles que falam daqueles que fazem. Qualquer um pode começar, mas os finalistas são forjados no fogo. Eles emergem do fracasso, eles são moldados pela luta. E eles não param não porque é fácil, mas porque importa. Esta é a sua vida, não um ensaio geral. Você só tem uma, então assuma. Cada segundo, cada cicatriz, faça com que signifique algo. Faça com que se lembrem do seu nome. Não porque você foi o mais barulhento, mas porque foi o último a ficar de pé. Continue em frente. Você acorda amanhã e ainda é difícil. Isso não significa que você está falhando. Significa que você está no lugar certo. Crescimento não deveria ser bom. Você está destruindo quem você era para construir quem você precisa se tornar. Isso não é conforto. Isso é guerra. Você quer resultados? Então pague o preço. Pague com suor, em sacrifício, em silêncio. Pague quando ninguém estiver olhando e tudo em você disser, pare. Você não para. Você não diminui o ritmo. Você não negocia com a fraqueza. Você a encara de frente e diz, hoje não. Você não precisa de um motivo para continuar. O fato de você ainda estar respirando é motivo suficiente. Você não precisa que ninguém acredite em você.
Você não precisa de aplausos, você precisa de fome. Uma fome que queima mais forte que suas desculpas, uma fome que grita mais alto que seus medos, uma fome que permanece viva mesmo quando o mundo tenta matá-la de você. É isso que separa você deles. Eles a querem, você precisa dela. Eles tentam quando é conveniente, você se esforça por ela. Você aparece quando está chovendo, quando está tarde, quando dói, quando não faz sentido, porque é isso que os vencedores fazem. Eles não esperam pela perfeição, eles simplesmente vão. E sim, é solitário, mas a solidão é um pequeno preço a pagar pela grandeza. Você não se torna lendário sendo querido, você chega lá sendo implacável. Mais uma repetição, mais uma hora, mais uma rodada, mais uma maldita vez, até que o mundo pare de perguntar se você está falando sério, até que seja óbvio, até que seja inegável. Então, custe o que custar, por mais tempo que levar, custe o que custar, você paga, com orgulho, com foco, com fogo. Porque esta é a sua chance, esta é a sua vida, e ninguém mais vai vivê-la por você. Então, faça valer a pena. Você chegou longe demais para desistir agora. Toda a dor ficou para trás, todas as noites em que você não dormiu, todos os dias em que você trabalhou quando ninguém se importava. Não foi em vão, foi assentando tijolos, alicerces, armaduras, prova de que você ainda está na luta. Então não deixe a dúvida roubar o que você conquistou. Não deixe que o cansaço escreva o seu final. Você acha que os grandes nunca se cansavam? Nunca se assustavam? Nunca questionavam se valia a pena? Eles se cansavam, mas continuavam. E você também vai, porque no fundo, você sabe que o que está perseguindo importa. Você sabe que esta vida que vem em sua mente não é apenas fantasia, é possível, é real. Mas só se você continuar se esforçando, só se você parar de se dar ordens e começar a se dar ordens. Não talvez amanhã, não quando me sentir pronto. Você comanda seu próximo movimento, você é dono do seu resultado, porque aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Se você ficar onde é seguro, se você continuar esperando o momento perfeito, você nunca chegará lá. Ponto final. O progresso não espera, o sucesso não espera, a vida não espera. Então não fique aí sentado esperando que algo mude. Seja a coisa que muda, seja a força, seja a tempestade, porque quando tudo estiver dito e feito, ninguém se lembrará do que você pretendia fazer. Eles se lembrarão do que você fez, pelo que você lutou, do que você concluiu. E se você for apostar em alguma coisa, aposte em si mesmo, aposte na sua garra, aposte no seu coração, porque no momento em que você decide ir para o tudo ou nada, o universo começa a se mover. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, mas só depois do trabalho, só depois de você provar que está falando sério. Então prove hoje, agora mesmo. Mostre ao mundo o que acontece quando alguém se recusa a desistir. Mostre a eles como é perseguir algo com tudo o que tem. Este é o seu legado. Construa-o. Ninguém vai te dar um legado. Você o esculpe com as próprias mãos, com as horas que ninguém vê, nas batalhas que ninguém aplaude. Você quer se destacar? Depois trabalhe mais, dure mais e supere todos em sua trajetória. Simples, não é fácil. Nada que vale a pena ter é. E essa é a diferença entre a maioria das pessoas e as poucas que conseguem. Elas param quando fica difícil, você começa. Você se inclina quando dói, você aparece quando é inconveniente. Quando o seu corpo diz não, seu espírito diz sim. É assim que a grandeza é construída, não a partir do conforto, mas do caos, de ossos quebrados e orgulho ferido e ainda se recusando a ficar no chão. Eles vão duvidar de você, eles vão rir, eles vão esperar você cair. Ótimo, deixe-os. Você não deve a eles sua explicação, você deve a si mesmo sua execução. Um passo, uma hora, um sacrifício de cada vez. É assim que se constrói algo inabalável. E quando chegar lá, quando estiver em pé no topo do que costumava ser impossível, você não se sentirá com sorte. Você se sentirá pronto, porque conquistou cada centímetro. Então não peça facilidade, peça força para lidar com as dificuldades. Não reze por menos problemas, reze por mais resiliência. Você não nasceu para se encaixar, você não nasceu para se acomodar, você nasceu para se levantar, e não apenas uma vez, de novo e de novo. Toda vez que você for derrubado, toda vez que a vida jogar fogo em seus pés, levante-se. Levante-se com propósito, com clareza, com um fogo que diz: eu não paro até vencer. Deixe-os assistir, deixe-os duvidar. Você não está aqui para ser compreendido,
Você está aqui para ser inegável. Continue. Você não precisa de condições perfeitas. Você precisa de um motivo. E se o seu motivo for forte o suficiente, as desculpas se dissolvem. O frio não importa. A dor não é registrada. As probabilidades não te assustam, porque não se trata de conforto, trata-se de conquista. Você não está atrás de aplausos, você está atrás de crescimento. Aquela versão de você que você conhece está enterrada sob o medo, sob a preguiça, sob velhos hábitos. É isso que você procura. E a única maneira de encontrá-lo é passar pelo inferno, pela dúvida, pelo fracasso, por cada voz em sua cabeça que lhe diz que você não está pronto. Você responde com ação. Você silencia com esforço. Você enterra sob consistência. Todos os dias você aparece como mais um tijolo na parede entre você e quem você costumava ser. E um dia, você olha para trás e percebe que não há como voltar atrás. Você queimou a ponte. Você cresceu além da gaiola. Você reescreveu o roteiro. E agora, eles não podem negá-lo. Não porque você falou mais alto, mas porque você durou mais tempo. Porque quando o hype desapareceu, quando as câmeras se foram, você ainda estava trabalhando, se esforçando, aprendendo, evoluindo. Todos querem a glória, poucos querem a rotina. Mas a rotina é onde mora a grandeza. Não é glamurosa, não é fácil, mas é real. E quando você faz o trabalho de verdade, você obtém resultados de verdade. Então, continue. Deixe-os dormir, deixe-os rolar, deixe-os falar. Você está construindo algo que não pode ser pego, não pode ser falsificado, não pode ser copiado. Você está construindo você. E quando tudo estiver dito, isso será o suficiente, mais do que suficiente. Apenas continue aparecendo, continue lutando. O mundo ainda não viu o melhor de você. O mundo ainda não viu o melhor de você. E você também. Aquele fogo que você sente no fundo do seu peito, isso não é ansiedade, isso é potencial. Isso é tudo que você poderia estar lutando para superar tudo com que se contentou. Então não, você não terminou, nem perto. Cada fracasso, cada queda, cada contratempo, eles não são sinais para parar. Eles são prova de que você ainda está em movimento, ainda se tornando. Quer saber o que separa os vencedores de todos os outros? Eles continuam quando deixa de ser divertido, quando deixa de fazer sentido, quando ninguém aplaude, quando ninguém acredita, quando tudo dói e nada funciona. Eles continuam, e é aí que a coisa muda. Você é o único, então haja como tal, ande como tal, trabalhe como tal, apareça como se o mundo inteiro estivesse apostando em você, porque é isso mesmo. Em algum lugar, alguém está te observando, precisando que você vença. Eles nem sabem ainda, mas sua disciplina, sua garra, sua recusa em desistir vão acender algo neles. E esse é o poder de viver plenamente. Seu exemplo se torna a ter missão de outra pessoa. Mas você não pode inspirar ninguém se escondendo. Você não pode desencadear mudanças se encolhendo. Você tem que se entregar totalmente, não a metade, não quando for conveniente. Olhos abertos, coração em chamas, a voz na sua cabeça dizendo: e se eu falhar? Tem que ser abafada por aquela que sussurra: mas e se você não falhar? E se este for o começo de tudo? E se desta vez você não parar? E se esta for a versão de você que quebra o ciclo, define o padrão e nunca olha para trás? Deixe essa versão liderar. Deixe essa versão dar as cartas. E quando o medo bater a porta, você responde com ação. Você se lembra de que o medo é apenas um peste. Você está disposto a superá-lo ou vai deixá-lo te prender novamente? Você não chegou até aqui para se fazer de pequeno. Você não chegou até aqui para ser mediano. Você veio para terminar o que começou, para se tornar aquilo de que é capaz, para provar que a disciplina vence a dúvida e o esforço vence as desculpas todas as vezes. Então, dê o próximo passo. E o seguinte: continue construindo, continue acreditando. Você não está aqui para existir, você está aqui para dominar. Domine não apenas o jogo, mas a si mesmo. Domine a voz que lhe diz para descansar quando há trabalho a fazer. Domine a dúvida que surge quando as coisas ficam calmas. Você não se levanta por acidente, você se levanta porque decidiu. Todas as manhãs,
cada vez que você amarra os sapatos, cada vez que você aparece quando seria mais fácil não aparecer, é aí que está a vantagem. Não no talento, nem na sorte, nem nas repetições que ninguém vê, nas horas solitárias, na rotina entediante e implacável que destrói a maioria das pessoas. Você quer se destacar do grupo? Pare de fazer o que eles fazem. Pare de pensar como eles pensam. Pare de esperar por motivação. É uma armadilha. Faça mesmo assim. Faça cansado. Faça quando seu corpo gritar não e seu espírito gritar sim. É assim que você constrói uma identidade que ninguém pode abalar. O tipo de identidade que sobrevive ao fracasso, à dor e exige respeito. Você não está perseguindo um sonho. Você está construindo um, tijolo por tijolo, brutalmente. O suor é o imposto, o sacrifício é a taxa, e cada vez que você o paga, você ganha mais do que apenas resultados. Você ganha respeito próprio. Aquele conhecimento silencioso e inabalável de que você fez o que precisava ser feito. Isso é poder. Isso é liberdade. Esse é o combustível que te carrega através das tempestades. Porque haverá tempestades, mas elas não quebram os comprometidos. Elas os forjam. Elas separam os que falam dos que fazem. Então, pergunte a si mesmo agora: você está construindo uma vida que vale a pena lembrar?